Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa correção dos exercícios online. Sou o professor Leandro Garcia Neto e a minha disciplina é o ensino religioso. Os nossos exercícios realizados na plataforma, eles conversam sobre a origem da vida e da morte segundo algumas tradições religiosas. Então, o nosso conteúdo é vida e morte nas tradições religiosas, especificamente no budismo, hinduísmo, islamismo, cristianismo e candomblé. Nossas habilidades é analisar as doutrinas das diferentes tradições religiosas e suas concepções de mundo, vida e morte. Os nossos primeiros exercícios, nossas primeiras questões, elas são todas discursivas. Então vamos conversar sobre elas. Primeira questão. Os mitos fazem parte da história humana. Fazem parte do que chamamos de herança cultural? Sim. Os mitos eles têm como característica fazer parte de como um determinado grupo cultural, tá? Ele constrói e reproduz para seus membros explicações sobre a origem do universo, ou dos aspectos relacionados com a fertilidade, a virilidade, os ciclos da natureza, entre outros fenômenos. Então é por meio dos mitos, tá, que os grupos culturais, sejam eles religiosos ou sociais, eles vão ter uma identificação e poder compreender o seu processo de origem. Na segunda questão, ele pede para citar características dos mitos religiosos, né? Nesse caso específico, ele pede apenas duas. Então a gente tem que essas características elas acabam fortalecendo os laços de comunidade, né? Elas transmitem ensinamentos por meio de suas narrativas, que são as narrativas de origem. Essas narrativas elas têm um caráter explicativo e simbólico, pois elas representam um processo de criação, onde o Criador ele constrói tudo que está em sua volta, que é Deus, e são transmitidos sempre através da tradição oral, tá? É muito importante a gente observar que, de acordo com a tradição religiosa, esse Criador ele pode ser semelhante ao homem, semelhante à mulher, ter características de animais, pode ser mais de um criador, podem ser vários criadores, tá? Isso vai estar relacionado com a questão cultural de cada tradição religiosa. Terceira questão. Por que as narrativas de origens são tão importantes para as tradições religiosas? Bem, é por meio dessas narrativas, tá, que as pessoas vão se aproximar desse mistério do sagrado, que é Deus, e é por estas perspectivas que ela consegue compreender a origem de sua existência. Qual o mito de origem mais conhecido? Nós temos várias tradições religiosas, entretanto, a gente tem um mito que acaba fazendo parte de três grandes crenças monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que acaba sendo o mais conhecido. Esse mito ele se encontra registrado em um livro sagrado, tá? Então a gente tem aqui o mito de origem mais conhecido por meio da influência da cultura judaica cristã é a Gênesis. Ele é narrado na Bíblia, que afirma que as pessoas foram criadas à imagem e semelhança do Criador, à imagem e semelhança de Deus. Quinta questão. O que é mitologia? Então nós estamos conversando sobre um conjunto de mitos que procuram explicar a visão de um mundo, tá? A mitologia ela vai ser o estudo desse conjunto de mitos, tá? Nós vamos ter especialistas que vão estudar, vão procurar compreender, conhecer esses mitos de cada cultura, de cada comunidade, de cada povo, para compreender a origem deste povo, a origem cultural de uma comunidade, como ela vai influenciar essa sociedade até a atualidade.
Agora vamos falar sobre as questões objetivas, que foi a nossa segunda atividade. Além das várias teorias científicas que procuram explicar a origem da vida, existem também as inúmeras afirmações das diversas tradições religiosas sobre o tema. Contudo, este tema continua sendo o grande mistério que instiga a mente dos cientistas, filósofos, religiosos e espiritualistas. Sobre a origem da vida, podemos afirmar que: letra A. Algumas tradições religiosas asseguram que somos parte da grande vida que se espalha numa dimensão cósmica da existência além do nosso planeta. Correto. Letra B. A vida, essa força extremamente misteriosa, é o que torna a nossa casa planetária um lugar muito especial no universo. Ela renova ciclicamente, são ciclos, tá? A natureza, revelando-nos sua beleza e a perfeição. Também está correto. Letra C. Todos nós, seres humanos, devemos ter consciência e sermos responsáveis pela preservação e defesa da vida, porque dela fazemos parte. Também está correto. A vida, sem dúvida, é o que existe de mais sagrado no universo. Trata-se de uma temática inesgotável. Há muito do que pensar, refletir e conhecer sobre esse mundo. Correto. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Essa é a alternativa certa, tá? Segunda questão. Marque a alternativa incorreta sobre a finitude humana. Quando vocês lerem na prova de vocês finitude humana, lembre-se que ele está falando sobre o fim da vida humana. Ele está falando sobre o processo de morte, tá? E o descobrimento sobre o que existe após a morte. Letra A. O assunto morte está presente nas discussões sobre a assistência e promoção da saúde, mas é um tema quase proibido no interior das famílias e nas rodas de amigos. Por ser um tema difícil de aceitação, né, falar sobre a perda de um familiar, de um ente querido ou até da possibilidade de você perder a sua própria vida, muitas pessoas não se sentem à vontade de conversar sobre este tema. Então essa alternativa está correta. Letra B. Todas as religiões, sem exceção, defendem a vida como algo sagrado, intocável por sua própria natureza. Correto. Toda a crença religiosa, seja ela panteísta, monoteísta, politeísta, ateísta, acredita, tá, que a vida ela tem valor, que ela tem um significado e que ela precisa ser preservada. Alternativa correta. Letra C. O budismo, ele acredita na reencarnação ou renascimento da pessoa. O que significa reencarnação? A pessoa morre, renasce em um novo corpo, sem se lembrar da sua vida passada. Tá certo. Para os hindus, a vida após a morte está centrada na ideia de ressurreição. Essa alternativa ela é errada. Essa é a alternativa incorreta, tá? São as crenças monoteístas, como o cristianismo, que acreditam na ressurreição. Letra E, você já sabe que ela está certa, então ela não precisa ser marcada, mas vamos falar sobre ela. O espiritismo defende a continuação da vida após a morte, num plano espiritual ou na reencarnação em outro corpo. Essa alternativa está correta. A resposta da segunda questão é a letra D. Terceira questão. A narrativa sagrada é a história sagrada, que os gregos chamavam de mito. Este não é uma fabulação ilusória, uma fantasia sem consciência, mas a maneira pela qual uma sociedade narra para si mesmo o seu começo e o de toda a realidade. Marque a alternativa incorreta sobre narrativas de origem. Letra A. A história sagrada ou mito narra como e por que a ordem do mundo existe e como e por que foi doada aos humanos pelos deuses. Correto. Letra B. Embora a narrativa sagrada seja uma explicação para a ordem natural e humana, ela se dirige ao intelecto dos crentes.
Essa alternativa, como vocês podem ver por ela já está destacada, né? Ela é a alternativa incorreta, porque ela não se dirige ao intelecto dos crentes, das pessoas que acreditam, mas ela se dirige diretamente ao coração de cada um. Ela fala diretamente com a emoção dos adeptos, dos seguidores de uma tradição religiosa. Letra C. As tradições religiosas se valem de suas histórias sagradas para transmitir mensagens profundas aos seus seguidores, correto? As narrativas religiosas cumprem um papel fundamental, elas organizam e apresentam aos seres humanos possibilidades de superação e de maior contato consigo mesmo, com o outro, com a natureza e com o sagrado. Também está correto. É pela narrativa que as pessoas se aproximam do mistério. É por esta perspectiva que compreendemos o mito no contexto das religiões. Também está correto. Quarta questão. Para o Alá, Deus, criou o mundo e trará de volta à vida todos os mortos no último dia. As pessoas serão julgadas e uma nova vida começará depois da avaliação divina. Esta vida seria então uma preparação para outra existência, seja no céu ou no inferno. Essa concepção sobre morte pertence a qual tradição religiosa? Bem, como a gente já começa falando sobre Alá, nós estamos falando sobre o Deus islâmico, então estamos falando sobre islamismo, que acredita na ressurreição e não na reencarnação. Quinta questão. Na tentativa de compreender o mistério da vida e da felicidade, muitos criam algumas bem-intencionadas ilusões, que, embora sejam apresentadas como leis, na verdade não se mostram mais na prática. Marque a alternativa que represente uma ilusão. Então temos 5 alternativas. Primeira, no caso a letra A felicidade requer um pensamento e pensar exige esforço e trabalho. Tá correto, tá? Quando você traça, nós vamos falar futuramente no 9º ano, um projeto de vida, você pensa, você analisa, você constrói um plano para a sua vida. E essa concretização, essa realização desse plano é um processo para você encontrar também a sua felicidade, onde você será feliz neste processo. Letra B. Com dinheiro podemos comprar tudo em nossa volta. Logo, a felicidade pode ser comprada. Algumas pessoas que pensam mais no ter do que no ser, aquela pessoa que é mais guiada pelo sentimento de posse, por conquistas, por achar que o cúmulo de bens materiais ela traz uma felicidade, ela pode até concordar que essa alternativa esteja correta, mas ela está errada, tá? Nem tudo está à venda. Quando nós falamos sobre valores e pessoas, tá? A gente pode observar que nem tudo se compra. Letra C. A felicidade ela é uma construção, não é algo que vai acontecer com certeza. Temos de nos empenhar por ela. A felicidade ela é um processo de construção, onde nós vamos construindo a nossa vida. A riqueza, na letra D, ela não garante em si mesmo que a pessoa seja feliz. A pessoa ela pode ser rica, ter posses, mas ela pode ter outros conflitos em sua vida e ser uma pessoa infeliz. Isso não vai significar que essa pessoa ela vai ser feliz só porque tem dinheiro. Letra E. A felicidade, resultado de uma vida justa e com significado, é possível, mesmo hoje em dia. Mesmo com todas as dificuldades que possam existir na vida de uma pessoa, ela pode ser feliz, ela pode conquistar seus sonhos, ela pode conquistar seus ideais. Então essa foi a nossa revisão, tudo bem? Estudem para o nosso simulado, estudem para a nossa prova, que vai dar tudo certo no final. Até a próxima.